hoje eu pensei numa questão que acho que nos toca muito de perto, em função do tempo, da pandemia que nós estamos passando, em virtude dos chamamentos que a gente está tendo nesses últimos tempos, seria especificamente sobre a questão do testemunho. Talvez nas nossas histórias enquanto espíritos, nós nunca tivemos uma oportunidade tão extraordinária para oferecer testemunhos nas nossas encarnações. Muito provavelmente, nas diversas outras vezes que nós tivemos a chance de conectar com uma mensagem espiritual, com uma mensagem mais religiosa, nós não conseguimos oferecer algo de muito construtivo na história das nossas vidas. Ou seja, nós não conseguimos oferecer testemunhos até então. Quando a gente vê a história do cristianismo, que a gente observa alguns personagens da nossa história oferecendo suas vidas em sacrifício, o processo de renúncia de uma série de experiências em personagens bem conhecidos das obras espíritas, nós nos sensibilizamos muito e temos a sensação de que isso é apenas para eles. Mas, na verdade, nós não conseguiremos realizar o trabalho de soerguimento das nossas almas se nós não conseguirmos oferecer à vida um processo de testemunho. Mas o testemunho de hoje é um testemunho bem diferente da época do cristianismo nascente. O testemunho dos nossos dias é um testemunho voltado para a capacidade de oferecer algo que é diferente daquilo que o mundo tem. Lá atrás, no cristianismo primitivo, o mundo era politeísta. Qual era o testemunho? O Deus único. O mundo estava voltado para o desamor e para a vingança. Qual era o testemunho? Falar sobre as questões específicas do bem. Era trazer uma mensagem que fosse diferente daquilo que era o período daquele período. As pessoas eram abandonadas, então na casa do caminho se juntavam as pessoas. E hoje, o que se espera como testemunho de todos nós? Hoje nós estamos novamente vivendo uma sociedade distante do amor. Uma sociedade que, de certa maneira, privilegia os aspectos materiais e que menospreza, de certa maneira, a possibilidade de que as criaturas humanas possam ter uma oportunidade para se reconstruir. Nós, portadores da mensagem espírita, temos que ser hoje aqueles que oferecem o testemunho daqui, seja acreditar na capacidade do homem mudar. Acreditar na possibilidade de que aqueles que, mesmo que tenham se enganado, tenham a possibilidade de reconstruir as suas vidas. Nós não podemos perder a crença na própria criatura humana. A doutrina espírita, ela aposta na certeza de que a educação da criatura humana precisa acontecer. E se nós desperdiçamos a chance de educar esse alguém e ele volta para o mundo espiritual sem que a gente o eduque, ele vai retornar, ou aqui, ou em outro mundo, mas ele vai voltar do ponto em que ele parou. Nós fracassamos no processo educativo todas as vezes que nós acreditamos que não podemos aceitar que alguém possa mudar. Quando nós optamos como a morte como sendo a melhor opção para o processo de corrigenda da criatura humana. A doutrina espírita, ela é sempre favorável à vida. Ela é sempre favorável ao processo de reconstrução da criatura humana. Que nós, em função das responsabilidades que temos, precisamos enfrentar naturalmente as provas da lei de Deus e as provas da lei dos homens. Mas nós não podemos nos constituir em, de certa maneira, os artífices da lei, porque nós não fomos autorizados nesse sentido diante da lei de Deus. A visão que o Espiritismo nos oferece, portanto, é que o testemunho da hora seja o testemunho da fé, o testemunho da certeza que a humanidade pode mudar pelo processo educativo dos homens, a não desistência da mudança da criatura humana, a insistência nos propósitos superiores em que pese a perversidade. Façamos o esforço nesse sentido, porque essa é uma prática que nós temos fugido ao longo das nossas histórias. E está na hora
de nós sermos capazes de oferecermos ao mundo o nosso testemunho de amor, que não é mais nas feras, é oferecendo os nossos corações para uma transformação mais profunda dentro do lar, acreditando na mudança daqueles dentro de casa e acreditando também na mudança daqueles que estão lá fora, do mundo lá fora, que a sociedade desacreditou, mas que nós, ainda que entendamos os processos naturais das suas responsabilidades legais e divinas, temos que aceitá-los todos como os nossos irmãos, dispostos a construir juntos um mundo melhor. Porque o mundo melhor que a gente quer, né, Jorge, ele começa dentro de casa, não é? Na célula máter da sociedade, que é a família, que muitas vezes nós negligenciamos. Eu ousaria dizer que talvez a problemática que a gente vivencia hoje no mundo é um reflexo da família problemática, seria isso? E a família problemática é fruto de um homem que quebrou a própria bússola. Quando nós nos perdemos de nós próprios, nos afastando da religião e de tudo aquilo que dizia respeito ao espiritual, nós constituímos famílias muito mais frágeis, porque nós construímos famílias em cima de uma verdade que não existe. A verdade é, e por que não? E esse e por que não desconstruiu muitas coisas da nossa sociedade. Nós afastamos Deus do cenário do mundo, as suas leis ficaram como que escondidas, não tenho mais a punição que eu imaginava que a lei teria, então eu digo para mim, e por que não? E aí a sociedade vai se degenerando em cima dessa pergunta aparentemente ingênua.